Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio, e hoje eu recebo uma empresária que tem uma mentalidade incrível, uma marca sensacional que pensa na atemporalidade das peças, nos trazendo muita qualidade. Eu tenho uma apresentação porque ela merece. Fundadora da marca Anne Frank Basic, Francine atua há mais de 13 anos criando moda atemporal, pensada para descomplicar a rotina da mulher. Seu olhar une estética, funcionalidade e propósito, trazendo peças essenciais que equilibram elegância e praticidade. Além do empreendedorismo na moda, compartilha aprendizados sobre gestão e inspira outras mulheres a conciliar negócios e estilo de vida com autenticidade. Seja muito bem-vinda, Francine. Muito obrigada! Que apresentação linda! Que honra! Merece! Obrigada. Acompanho, já sou cliente da marca, acompanho vocês e realmente merece. Tem toda uma história ali, um significado por trás que vocês transmitem isso, né? Que bom que a gente consegue passar isso. Verdade. E vamos começar explicando já um pouquinho o que é a marca, né? Qual que é o conceito dela. Vocês batem forte nessa questão da atemporalidade, né? Então, gostaria que tu começasse já explicando o que é a marca, né? Os principais desafios que vocês tiveram chegando até aqui. Conte para nós. Contarei. A nossa marca, ela é muito focada em facilitar a rotina da mulher, né? Então, nós fazemos peças essenciais, peças básicas, mas muito bem feitas. Sim. Com o olhar desde a escolha da matéria-prima, as pessoas que vão costurar essas peças. Então, é todo um contexto para que a cliente realmente tenha uma peça que vai durar e que seja atemporal. Sim. Porque também não adianta desenvolver uma peça que ela tem o conceito de ser atemporal, uma camiseta branca, por exemplo. Sim. Mas com um tecido que não é bom. Sim. Porque aí eu estou produzindo algo que é atemporal, ok, mas a peça não vai durar. Então, quando eu falo que a gente precisa olhar todas as etapas, é para contemplar esse todo. Para que a peça fique no guarda-roupa daquela mulher por muitas temporadas e que ela possa usar em diversas ocasiões. Sim. E muitas vezes, em muitos momentos do mesmo dia. Perfeito. Então, a gente tem esse olhar de como a mulher vai conseguir adaptar a roupa para um dia inteiro. Que leva filho na escola, vai para o trabalho, às vezes tem uma reunião ao almoço, final do dia já tem outro compromisso. E aí, às vezes, é só trocando um acessório, acrescentando um blazer, que ela consegue, em um instante, estar pronta para o próximo compromisso, mas sem se desfazer daquela base. Sim. Então, a gente olha para todos esses detalhes. Perfeito. E isso que significa a temporalidade na prática, Isso. Né? De conseguir performar em vários ambientes, estar bem vestida, segura, né? Segura. Porque a gente sabe que quando uma mulher se sente segura, a roupa dela tá transmitindo o que ela deseja, já é outra conversa. Exatamente. Né? E nos bastidores a gente conversava sobre o processo de criação de vocês. Eu achei bem interessante se tu puder compartilhar, porque aqui também mostra o valor de vocês, né? Sim. De pensarem em todos os detalhes que, por vezes, quem tá nos ouvindo nem sabe que precisa disso, né? Sim. E antes até de entrar, assim, no processo produtivo mesmo, na Sim. prática, uma das perguntas que eu recebo bastante é: Fran, como vocês pensam nas peças? Perfeito. O que tu imagina quando tu quer fazer uma camisa, por exemplo? Então, a gente faz muitas coisas colaborativas. Sim. Ouvindo o cliente, a gente faz enquetes nas redes sociais, a gente pede o que faz sentido, quais são os detalhes que a pessoa gostaria de ter naquela peça. Hoje são mais de 100 lojas que vendem a marca, então a gente escuta muito o lojista. Então, quando vem inspirações para nós, por exemplo, Fran, por que você não faz uma camisa 100% linho com 2 bolsos grandes na frente, por exemplo? Sim. Tá? Então, a gente tem um checklist interno. A gente primeiro pensa, tá, esse tecido vai fazer sentido para nossa cliente Anne Fran? Ele vai realmente facilitar o dia a dia daquela mulher? Vai ser prático de cuidar da peça? Vai durar? A peça que estão nos sugerindo, a mulher vai conseguir usar em várias ocasiões? Então, tem todo um checklist que a gente preenche antes. Ok, essa peça está fazendo sentido. Agora eu vou atrás realmente do fornecedor, vou homologar esse fornecedor, vou fazer os testes. Então, assim, essa parte de testar as peças e de pilotar as peças é uma etapa que eu e minha mãe, a gente não abre mão. Com muito orgulho, a gente não abre mão. Hoje, a nossa estrutura de empresa, nós temos todo o processo interno de criação de peças, de peça piloto,
Quando isso tudo tá validado, que a gente faz o corte das peças, Sim. aí elas vão para as costureiras. Então, nós temos as costureiras, elas são empresárias, eu adoro fomentar isso, porque são empresárias que prestam serviço para a Anifran. Perfeito. Então, elas têm o seu negócio, que é costurar. Quando essas peças retornam para a nossa fábrica, a gente tem todo o processo de controle de qualidade. Então, as pessoas também, às vezes, têm essa curiosidade se as peças são costuradas dentro da fábrica ou fora. Né? Então, a gente tem essas costureiras terceirizadas que, eu sempre falo, elas só não estão com as máquinas dentro da Anifran, porque elas são a extensão, né, da nossa fábrica. E dentro do processo produtivo, que a gente estava falando antes nos bastidores, tem uma etapa muito curiosa, que é deixar o tecido descansar. Isso é um dos segredos para que a peça depois não encolha. Perfeito. E isso mostra o quanto nós nos preocupamos com a questão de ser slow fashion também. Sim. Né? Slow fashion é isso, é respeitar o tempo de cada etapa, o tempo de cada processo. Imagina que eu preciso deixar os tecidos descansando 24 horas. Então, durante 24 horas, aquela mesa que eu montei para cortar as peças, ela não pode ser usada. Empresas que não se preocupam com isso, elas não querem perder essas 24 horas. Sim. Né? Então, a gente cuida dessa etapa, para que depois a peça não encolha, que a peça não fique torta, né? Depois que a pessoa lava, daí vem a surpresa, a peça tá torta. Então, essas etapas todas a gente cuida, assim, com muito carinho. Perfeito. E tem algo curioso também, que é a passadoria. Nós somos uma marca que passa todas as peças. Uau! Então, eu tenho todo esse processo a mais. E a pessoa, por exemplo, quando ela está passando as peças, obviamente que um blazer, uma calça em linho, você não vai entregar no mercado sem que ela esteja passada. Sim. Mas quando eu falo de peças em malha, de peças em poliamida, não precisaria dessa passadoria, porque já é um tecido que se comporta melhor, que não amassa. Mas mesmo assim, nós temos esse cuidado. E não é simplesmente ligar o ferro e passar a peça. Enquanto elas estão passando a peça, elas estão olhando cada detalhe de costura, de etiqueta. Então, o nosso processo de controle de qualidade, ele tem várias etapas. Perfeito. Na tua fala, eu escuto que tu traz vários pontos que são importantes da gente ressaltar pelo cuidado, né? Primeiro, o zelo que tu tem com as pessoas que estão junto contigo, de enaltecendo o trabalho delas, e eu achei isso incrível. Parabéns. Sempre. Obrigada. É muito legal as empresas que fazem isso, né? Os funcionários, ou propriamente indiretos, né? Se sentem valorizados. E aí, obviamente, a gente cria aquela questão de cultura, de pertencimento, né? Isso. De todos fazerem acontecer o negócio. Isso. Um segundo momento, olhar para o cliente, ou no teu caso ali para as lojistas, né? Que são as clientes diretas. Como é importante isso, né? Porque às vezes tu tem todo um processo produtivo. Não é assim, vamos fazer um look, né? Exato. Não é bem por aí. Tem todo um processo que vem antes. E como tu se importa com o teu cliente, né? Sim. E aí eu tenho certeza também que se os lançamentos dão certo, se as pessoas compram, é porque tu fez esse processo antes. Então, quem tá nos ouvindo, vai lá no teu cliente, escuta o teu cliente. Ele sabe exatamente o que é o próximo passo, né? E um outro legal que eu achei, assim, no sentido de que temos um checklist. Se não passar por isso aqui, não está dentro dos nossos padrões, a gente não vai oferecer. Porque são os requisitos mínimos, os requisitos básicos que nós definimos para nós mesmas, para mantermos esse padrão, para não perdermos a identidade. Então, assim, são 13 anos empreendendo com confecção. De marca, Anifran, nós vamos fazer 9 anos, porque nós iniciamos fazendo uniformes, tem toda uma trajetória até aqui. Então, a gente precisa desse checklist na nossa cabeça para não se perder, para seguir o nosso propósito, para seguir com o nosso padrão de atendimento, de qualidade, o que o cliente espera. Porque se manter no mercado é tão difícil quanto você iniciar e conseguir essa visibilidade, essa credibilidade. Porque quanto mais você está nesse patamar, mais as pessoas esperam que você evolua. Elas já não vão aceitar menos do que isso. Exato. Então, essa é uma das coisas que eu e minha mãe a gente fala muito. É tão difícil quanto começar é se manter. Se manter no topo. É se manter. Exatamente. Perfeito. Eu acredito forte nisso também. E são 13 anos. Sim. Quais são os principais aprendizados, falando um pouco na questão de gestão?
dentro desse tudo que tu já viveu, né? Sim. Que tem chão. Tem chão. E trazendo um pouco da fala da minha mãe, todos os dias se colocar no lugar de aprendiz. Sim. Todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de ensinar. Então, a gente também escuta muitos colaboradores, a gente tenta manter ao máximo um ambiente saudável, um ambiente leve, tranquilo. Fazer uma gestão no sentido de inspirar, não uma gestão tão de liderança e de cobrança. Perfeito. E empreender também é isso, né? É todo dia subir um degrau e descer um degrau. Porque, por vezes, a gente para tudo, vai todo mundo para a produção, cortar fio, conferir peça, sentar na máquina, costurar, fazer uma bainha. Muitas vezes eu volto para essa etapa operacional. E é muito importante, enquanto gestão, enquanto liderança, porque aí tu está vivendo o operacional que o teu colaborador está vivendo. Sim. Né? Então, uma das coisas dessa trajetória aí de 13 anos foi estar sempre voltando para esse processo, fazendo junto com a equipe, para que quando chega no momento de você só liderar, olha só, gente, eu preciso que isso esteja pronto, porque o lançamento de tal peça vai ser tal dia. Eles sabem fazer e, além disso, sabem como fazer. Perfeito. O jeitinho, Anifran, de fazer. E isso é cultura. Sim. Né? Então, essa cultura, eu e minha mãe, a gente carrega com a gente muito forte desde sempre. Porque nós iniciamos a nossa empresa fazendo tudo. Lá no início, a mãe que montava a mesa e cortava. Depois eu ajudava ela a montar. Depois ela me ensinou a cortar. As primeiras peças, eu fazia todas as bainhas das peças. A Ana fazia o fechamento das peças, não tinha costureira. Então, nós passamos por todas essas etapas, né? E os desafios desses 13 anos é a constância. Sim. Eu acho muito importante, não é a velocidade, é a constância. Porque se eu falo em 13 anos, existem muitas marcas de peças essenciais, slow fashion, ou marcas, por exemplo, que estão muito preocupadas com a moda, que estão na internet fazendo sucesso, marcas que nasceram há 2, 3 anos atrás. E às vezes eu me questiono, tá, mas por que eu levei 13 anos para chegar até aqui, se agora as pessoas estão conseguindo criar marcas de sucesso em 2, 3 anos? Mas também é toda uma trajetória que ela vem consolidada. Então, isso faz muita diferença também. Eu acredito muito nisso, sabe? Que não é a velocidade, é sim a constância e sempre um passo firme, um passo sólido de cada vez. Perfeito. Porque aí, quando você tiver consolidado, vai ser difícil de não qualquer é coisa. Qualquer vento que te desestabiliza ali, né? Exatamente. Olha só, nós passamos por pandemia, nós passamos por uma forte enchente, né, que devastou toda a nossa região. Nós balançamos, mas a gente tinha muitas estratégias para se manter de pé, muito know-how para se manter de pé. A gente já passou por muita coisa. Então, essa resiliência. Sim. Né? Então, trazendo até um pouquinho dessa questão de mentalidade empreendedora, um dos segredos é a resiliência. Perfeito. Não é uma frase aleatória, não é uma palavra aleatória. A resiliência, ela faz parte. A gente precisa ser forte para se manter no mercado. Exatamente. Nossa, é perfeito, né? Porque se a gente não é constante, não coloca ali, não define para onde queremos ir, né? E trabalha todos os dias em prol daquele objetivo. E não é resiliente, o negócio ele não vai dar certo. E aí começa aquelas coisas, né? O mercado tá ruim, isso. Aí começa as desculpas. Porque sempre vai estar. Aí vem a mentalidade novamente. O problema veio. Você vai olhar de que forma para esse problema? Exato. Com o olhar de resolver ou eu vou ficar procurando um culpado? Exato. E sabe que isso é uma das coisas que a gente trabalha muito na cultura da marca. Porque assim, todas as empresas têm problemas, né? Sim. E vamos falar do meu produto. Por mais que a gente tenha todo um cuidado, que a gente respeite todas essas etapas, gente, acontece. Às vezes tem uma peça que vai descosturar, tem uma peça que ficou 1, 2 centímetros diferente da outra, são seres humanos costurando. Sim. E tá tudo bem. E eu até gosto porque isso mostra a humanização. Mas ok, veio um problema. Eu vou procurar quem foi o culpado na minha equipe. Tá, mas quem não passou isso direito? Quem costurou essa etiqueta torta? Não, eu vou resolver esse problema. Exato. Olha só, gente, veio isso, a gente vai resolver dessa forma. E uma fala interna é, o pós-venda tem que ser melhor do que a venda. E é incrível
Quando às vezes acontece de ter algum problema, a pessoa quer devolver, e a gente vende para o Brasil todo pelo nosso e-commerce, né? Ah, eu achei que esse marrom fosse mais claro, fosse mais escuro, eu quero trocar, não deu certo o tamanho, ou não é o que eu imaginava. A gente precisa resolver isso melhor do que quando nós vendemos. Perfeito. E é o que a gente faz na nossa cultura, e as pessoas respondem, sério que vocês vão resolver dessa forma? E eu penso, gente, como o cliente ainda não está acostumado que é dessa forma que ele merece ser tratado. Então, quando a gente vai lá e resolve como tem que ser resolvido, e muitas vezes baseado até numa legislação, né? Sim. Direito do consumidor, tem toda essa questão, eles ficam surpresos pela maneira que eles são tratados, e eu só estou tratando da maneira correta. E a gente já consegue observar esse teu cuidado justamente porque, antes tu diz, né? Levei 13 anos para construir essa marca. Mas é por conta disso, por tu estar próxima, de tu se importar. Uhum. E muitas vezes o teu jogo é qualidade, fica muito claro nisso, né? E às vezes outras marcas, jogo da escala, né? Isso. Escalar, precisa escalar. Aí entra pro e-commerce, então é outro jogo. Nossa, Sim. agora tem que dar um boom, né? Sim. E aí a gente tem que respeitar aquilo que a gente entende também. Eu quero jogar esse jogo aqui da qualidade, do valor. Então, se eu começar a ir pro outro lado, os clientes vão observar, vão notar. E o pós-vendas, ele é essencial, porque tu tá construindo toda uma reputação da marca, né? As pessoas comentam, falam pela qualidade, pela forma como vocês se posicionam. E aí vai lá e simplesmente não gostou da peça, ok, tu vai ter que, né? Tem toda aquela tramitação ali nos bastidores. Sim. Mas tu não vai tratar bem o teu cliente. Sim. Aí ele já vai começar a falar. Aí a imagem que ele vai ter da empresa, pode ser que outra pessoa se conecte com aquela imagem ali também. Sim. E aí começam a criar ruídos em torno da marca, né? Sim. E para chegar lá, é anos de consistência. Mas Sim. basta um ruído para destruir todo aquele trabalho ali que vocês fazem. E assim, essa questão do digital, né? Da gente poder estar nas redes sociais e poder estar no digital. Isso é maravilhoso. Ele traz hoje uma visibilidade que eu não vivenciei há 13 anos atrás. Sim. Então, imagina, 13 anos de trajetória, eu passei por todas essas etapas. Quando nós lançamos a marca, ela foi lançada... Lembra quando a gente podia criar os eventos no Facebook? Sim. Essa era a forma, né? Então, a gente criou um evento lá para convidar as pessoas. Então, eu fui passando nesses 13 anos por muitas mudanças e evolução no digital. E aí tem a questão também da gente estar com a mentalidade aberta e estar se adaptando o tempo todo. Empreender é se adaptar diariamente. Exato. E aí, complementando, para fazer o fechamento do que tu falava... É isso, a internet ela pode te posicionar da noite para o dia, mas ela também pode te derrubar. Às vezes basta um comentário, 2 comentários negativos na rede social, que aí quem vai olhar já fica, opa, mas será que eu posso mesmo comprar dessa marca? Será que eu posso confiar? Daí a pessoa começa a investigar outras coisas e assim vai indo. Exatamente. Né? Mas nada supera o coração da gente quentinho, assim, quando é a famosa propaganda boca a boca. Essa não... Acho que talvez por eu vir de passar por todas essas etapas, né? De viver o analógico, o digital. Nada pra gente supera isso que tu me falou antes nos bastidores, né? Fran, comprei peças tuas, estou usando, já lavei, não modificou em nada. Isso é o que enche, assim, o coração da gente de alegria de verdade, sabe? Perfeito. Valida que o teu trabalho está sendo bem feito, né? É verdade. Mas, assim, para quem tá ouvindo, foca nos dois. Foca nos dois. Porque um vai potencializar o outro, né? Sim. Porque eu cheguei até em você, a marca, primeiro pelo Instagram, fui entender o que era, quais eram o conceito das peças. Aí depois eu entendi que achei uma outra loja que eu sou cliente, que é tua cliente, né? Sim. Compra de ti, comprei através dela. Me falou muito bem da marca, dito e feito. Vestiu muito bem a qualidade. Mas uma coisa levou a outra. Sim. Então, é legal da gente falar disso também, que tu passou por todas essas etapas, né? Porque, às vezes, alguns empresários, não muitos, mas alguns, pensam, se eu for pro digital, eu vou perder essa questão da indicação que eu tenho muito forte dentro do negócio, né? E muito pelo contrário, um potencializa o outro. Sim. Porque um vai te trazer visibilidade,
visibilidade, vai te atrair novos clientes potenciais, né? E aqui o físico, ele vai validar aquilo que tu tá dizendo que tu é, né? Então é importante ser coerente e investir em vários canais. Exato. É o famoso 360. Precisa, e é muito desafiador. Sim. É muito desafiador. E tem que ter uma coerência, precisa ter uma verdade, porque não adianta ir para uma rede social mostrar algo lindo, maravilhoso, tu atender bem no WhatsApp, aí em algum momento a pessoa vem no teu ponto físico, aí tu é atendido de outra forma, o que ela viu visualmente, presencialmente, não é a mesma coisa das redes sociais. Exato. Então, tudo precisa estar alinhado. E isso é um desafio. É um desafio Gigante, assim, de estar com a fábrica nessa linha de raciocínio, e aí tá no digital com a mesma linha de raciocínio, e aí quando você tá no digital, você tem uma vitrine. Aí o teu e-commerce precisa estar com essa mesma vitrine, porque essa comunicação, ela tem que ser única. Exato. E isso é difícil. Mas dá pra fazer. Né? É desafiador. É desafiador. Porque é muito assim. E isso que nós somos slow fashion, né? Eu não estou falando do meu negócio. Eu não estou envolvida num mundo onde a moda muda toda hora. Eu fico imaginando, meu Deus, imagina quem trabalha com 4, 5, 6 coleções, quem trabalha com uma coleção por mês. Então, assim, imagino que essas pessoas devam ter um desafio maior ainda. Porque nós, mesmo com esse posicionamento de sermos atemporais, de não termos tantas coleções, é muito trabalho para que a nossa rede social ela esteja com aquela vitrine que vai comunicar a mesma coisa com quem entra no nosso e-commerce, que vai comunicar a mesma coisa para quem nos chama no WhatsApp, que vai comunicar a mesma coisa quando esse cliente entra numa loja que vende Anne Fran. Exato. E aí são mais de 100 lojas em cidades diferentes, em estados diferentes. Então, uma das coisas que a gente procura fazer é fazer os eventos para que os lojistas possam vir até a fábrica. Sempre que a gente pode, a gente conta a nossa história. Eu acho que o maior capital de uma empresa é a história que ela pode contar, porque é a história que vende, a história que vai conectar, né? Então, e uma das minhas falas para os lojistas é justamente essa: pessoas compram de pessoas. Exato. Né? Então, tem cidades maiores que a gente acaba tendo 4 lojas naquela cidade que vendem a marca. Esses lojistas, eles não são concorrentes. O site da Anne Fran não é concorrente desses lojistas. Todos se potencializam. Né? São pessoas entrando no e-commerce, vendo que a marca é legal e pensando, poxa, podia ter uma loja da Anne Fran aqui na minha cidade. Então, por que pessoas compram de pessoas? Exato, exatamente. E para estar comunicando em todos os canais a mesma coisa, se faz necessário um processo. Sim. E um planejamento. Do que comunicar. E eu percebo que vocês têm muito esse cuidado, né? Principalmente quando você vem à frente dos vídeos, né? Fala, tem todo esse cuidado. E a gente que é dos bastidores, a gente percebe esses detalhes, né? Justamente para não falhar a experiência do cliente. Sim. Porque, de novo, basta uma experiência negativa que já se cria toda uma frustração com a marca. E aí, como tu bem trouxe, né? A internet, ela tem um ponto positivo, porque ela te traz muita visibilidade, muita atração, mas também é isso. Para viralizar um comentário, uma percepção negativa, é 2 toques. Sim. Então, a gente precisa olhar muito para isso, né? Para todos os canais falarem a mesma língua. E aí vem um ponto que eu defendo também. Ok, precisamos estar no digital, no físico, em todos os aspectos, né? Sim. Mas aonde está o teu cliente, né? Porque às vezes tu quer estar lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, daí faz meio que de qualquer jeito. Sim. Só para dizer que tu tá ali. Sim. Não se preocupa com essa questão que tu traz, né? De como que vai ser a experiência se ele gostar de uma peça, entrar em contato contigo. Será que o teu e-commerce está funcionando? Ele foi lá pro checkout e conseguiu comprar? Porque às vezes é ali que tá o problema. Sim. Tu não consegue converter porque o cliente não consegue comprar. Sim. Então, eu também deixo essa sugestão de que, ao invés de estar em todos os lugares, busca entender aonde tá o teu cliente. Aí a gente volta lá pro início da tua fala. Tu olha pro teu cliente, entende onde ele tá e aí seja consistente aonde ele está. Se não dá pra estar em tudo no início. Sim. Porque a pior coisa que tem é tu mandar uma mensagem lá no... Principalmente mulheres, eu acredito que deve ter muito isso, né? Sim. De olhar
fotos mudam também, com a questão da iluminação, a cor, né? Aí tu tem uma dúvida, tá lá, tá comprando, tá quente a pessoa, né? Sim. Aí mandou, tem que chamar no WhatsApp, porque eu não sei se é exatamente esse tamanho aqui, se vai me vestir bem. E fica lá no WhatsApp. E morre a conversa ali. Aí depois a pessoa se pergunta, mas por que eu não consegui converter? Ela estava tão interessada. Sim. Então, a gente tem que observar esses aspectos, porque eles são fundamentais. Quando a gente fala em venda online, é agilidade. É agilidade. E processos bem definidos. E aí, como você mesma falou, é melhor estar em menos lugares, mas estar. Exato. E é o que a gente vive na prática na Anifran. Nós não estamos em todos os lugares. Nós não estamos em todas as plataformas. Eu não tenho braço para isso. Então, eu não vou fazer enquanto eu não tiver certeza que eu vou ter alguém para atender da melhor forma naquele canal. Isso. E outro exemplo dessa questão das redes sociais é, mesmo que você esteja em uma ou duas redes sociais, não dá para seguir a manada. Não dá. Precisa olhar para o teu negócio, entender quem é a tua cliente, seguir firme no teu posicionamento, no que tu acredita, no que tu quer passar, os valores da tua marca. Então, um exemplo da Anifran. Hoje em dia existem muitas trends, dancinhas e tudo mais. Nós não fazemos. Tá tudo bem quem faz. Nós não fazemos porque nós entendemos que o nosso negócio não comporta esse tipo de conteúdo. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer o que está na moda e não se dão conta que estão desvalorizando o seu próprio trabalho, a sua própria marca. Então, às vezes é melhor não fazer. É melhor não estar em todos os canais. Perfeito. E até na questão de expansão, que a gente falou um pouquinho nos bastidores, eu também vejo expansão dessa forma. Adianta eu dizer assim, nossa, eu estou em 20 estados do Brasil e eu não estou atendendo bem o meu lojista de cruzeiro, de lajeado, de estrela? Sim. Então, eu acredito que tem que crescer de dentro para fora. A minha mentalidade é essa, é fazer sempre bem feito, depois você vai fazendo bem feito, cuidando bem dos que estão perto, porque esses vão te trazendo outros, e aí você vai escalando, vai crescendo. Exato. Então, nunca me preocupei com essa questão de, quero dizer que estou fora do Brasil, quero dizer que estou lá em 20, 30 estados, se eu não estou cuidando bem de quem está aqui do meu lado, sabe? Sim. Então, de novo, degrau por degrau. É verdade. Degrau por degrau e consolidado, dessa forma que eu e a mãe, a gente procura sempre trabalhar e escalar, né? Então, a nossa expansão, ela é muito modesta nesse sentido. Mas hoje vocês já têm várias formas de comprar da marca, né? O e-commerce, tu comentou ali dos lojistas, né? E a parte... Estão crescendo, né? Sim. Respeitando os valores de vocês, mas sim, crescem da mesma forma. Da mesma forma. E tem que cuidar uma outra coisa que é... Posso criar um plano de expansão, ok, e ter mais 30 lojistas vendendo a marca em um mês. Mas eu tenho processo produtivo para atender esses 30? Como eu vou atender esses 30? Preciso atender igual eu já tendo os mais de 100 que eu tenho. Com a mesma qualidade, com o mesmo acabamento, com o mesmo cuidado, com a mesma agilidade de atendimento. Então, tudo está relacionado. Exato. E aí, esse quebra-cabeça, ele precisa ir encaixando, né? Exato. Senão, alguém vai ficar de fora. Exato. Alguém vai ficar insatisfeito. Então, esse processo de crescimento, ele precisa ser gradual, né? Opa, esse mês a gente tem 3, 4 lojistas a mais? Ok, então vou me preparar para mais 3, 4. Então, a gente vai indo de forma gradual, saudável, né? Respeitando a nossa questão de ser slow fashion, de produzir com calma, respeitando as etapas, né? Os processos. Sim. Te ouvindo falar, tu tem um processo muito parecido com as marcas de luxo, na verdade, né? Que muitas não estão olhando para a escala. Elas estão olhando para esse processo manual, do bem feito, do escasso, de não estar disponível a todo instante, né? Sim. Então, também, de certa forma, alguns valores de vocês se conectam por conta disso. Sim. E, sem dúvidas, quando a gente decide jogar esse jogo, a reputação da marca, ela é imprescindível. Porque é bem isso, de nada adianta tu mais 30 pessoas inflar a operação,
produto, né? Daqui a pouco não vai ter. As próprias pessoas que estão contigo, né? Vão sentir isso. Então, às vezes, mais vale tu jogar o valor da percepção de valor. Sim. E aí, aos poucos, fazer negociações que rentabilizem melhor o negócio, do que começar, vem gente, infla a operação, fica um caos e tu não consegue crescer, não consegue fazer nada. Não, inclusive no digital, com essa questão de influência, né? Que esse marketing de influência, ele é gigantesco. E nisso, nós também temos um cuidado enorme. Então, hoje nós somos uma marca que tem 3 influenciadoras. Apenas 3 influenciadoras. Mas elas traduzem a mulher que veste Anne Fran. Elas têm os mesmos valores que a marca. Então, não adianta olhar, essa influenciadora fala muito de moda, ela tem 500 mil seguidores, eu vou encaminhar o meu produto para ela. Não. Né? Realmente, eu olho na prática se aquela mulher, ela realmente veste, também está facilitando a rotina dela, está fazendo sentido para ela. Então, é ela que eu quero do lado da marca, porque ela vai comunicar essa verdade com as suas seguidoras. Exato. E aí sim vai se transformar em venda e não só em visualização. Porque vamos lá, todo mundo tem negócio para resolver uma solução, para vender algo, né? É a parte financeira, a gente precisa ser sustentável no nosso negócio, então tudo envolve números, né? A gente tem empresa para resolver o problema do cliente, mas ter rentabilidade. Exato. Então, também, não adianta ter 20 influenciadoras falando da marca e aquilo não converter nem financeiramente, nem no posicionamento de marca que tu quer passar. Exato. Então, hoje nós temos 3 influenciadoras mais ativas com a marca, que acabaram se tornando mais do que influenciadoras. Hoje, a gente tem collab, a gente tem coleções com elas. Então, a gente tem peças que levam o nome dessas mulheres, para ver o quanto realmente faz sentido, o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é real. Embaixadoras da marca. Praticamente embaixadoras da marca. Legal, isso é muito bacana. E é bem isso, porque o marketing de influência, ele vai abrir portas, né? Ele vai te fazer com que você chegue em mais lugares, mas a gente precisa observar quem tá levando essa mensagem para frente. Foi muito prática e objetiva nesse sentido. Porque sim, de nada adianta tu às vezes olhar só lá pro número de seguidores, mas ela tá conversando com um público que não tem nada a ver contigo. Exato. Não vai ser influenciada, porque obviamente ela não é uma pessoa que vive a premissa do teu cliente, né? Sim. Então, obviamente, aí tu vai perder tempo, energia, dinheiro e não vai trazer o resultado para nenhum, né? Nem para você e nem para influenciadora. Exatamente. Então é legal até inclusive os influenciadores olharem para esse aspecto, né? Antes de se lá vamos fazer uma parceria, ok, mas com quem é o teu público, né? Tem que também ter esse fit. Sim. Porque senão vai ter... Não é eu brinco que é um casamento, tem que dar um match perfeito ali, né? E principalmente quando você vai desenvolver um produto em parceria com esse influenciador. Tá? Porque, no meu caso, peça de roupa. Né? Essa peça, primeiro que ela só vai para o mercado se ela atender aquele checklist que a gente conversou antes. Então, a cliente que olhar essa peça, ela tem que entender, é Anne Fran. Essa peça traduz Anne Fran. Mas ela também traduz a influenciadora. Aline Silva, por exemplo, comunicadora, é um exemplo. Nós temos a coleção com ela. Essa blusa que eu estou vestindo, nós lançamos ontem. Eu vi. Essa blusa traduz a Anne Fran, mas também traduz a Aline. Não adianta eu fazer uma peça atemporal, bacana, com os meus pré-requisitos, mas não tem nada a ver com a pessoa que está vestindo. Então, quando a gente acaba fazendo um produto em parceria, são praticamente 2 checklists que tu tem que cruzar para chegar num produto final que vai tanto potencializar a imagem da marca e a imagem daquela influenciadora, daquela collab que a gente faz, né? E aí gera desejo. E o produto de vocês precisa despertar esse desejo para que, de fato, as mulheres queiram comprar. E é bem isso. Nossa, se a gente não olha para a influenciadora
o corpo dela, como o caimento vai ficar. Porque, de novo, uma coisa é você ir lá se comunicando, mostrando, né, na prática. Mas agora a gente tem que olhar pelo viés daquela influenciadora. Sim. Porque ela tem uma rotina, ela vai mostrar a tua peça de uma forma diferente. Sim. E a forma como ela mostra é como tu quer que os outros percebam a marca. Então, a gente tem que, sim, pensar nesses detalhes, porque eles fazem toda a diferença. Sim. E quando a gente fala em público feminino, mulheres olham para detalhes. E a gente precisa se atentar aos detalhes, porque tudo importa. Tudo importa. Exato. A minha mãe que fala, cada milímetro importa. Exato. Falando da roupa. É isso. Ela olhou lá o stories da Aline. Nossa, esse blazer aqui na Aline ficou muito bonito. Ontem à noite aconteceu, eu vi o lançamento. Eu disse, nossa, que look bonito que a Aline tá vestindo, né? E é essa percepção que você tem que causar. Sim. Porque se não gera esse impacto, dificilmente a pessoa ela vai sentir vontade, desejo de comprar, né? Sim. Então, tem uns jogos, assim, às vezes que a gente começa a observar que realmente, se a gente não tá atento, pode ser às vezes que tá botando energia, dinheiro e não vai trazer retorno nenhum, né? Não, e falando em retorno, tem uma coisa importante, assim, que dá para aplicar em qualquer negócio, né? Que a gente tem feito há uns 3 anos, mais ou menos. Como eu disse antes, empreender é evoluir todos os dias, né? É se desafiar todos os dias. É deixar tudo pronto para o teu cliente. É já resolver a vida do teu cliente. Deixa eu trazer aqui os lojistas, por exemplo. Então, ontem nós fizemos o lançamento em parceria com a Aline Silva. Mas antes do lançamento de ontem, que foi presencial, a gente construiu o vídeo, a gente fotografou toda a coleção. Hoje, os lojistas que foram no evento e estão com as peças na sua loja no dia de hoje, é só clicar no nosso link e eles já têm acesso a todas as fotos, em alto padrão de qualidade, transmitindo realmente aquilo que a gente quer comunicar, porque eu sei que no dia a dia, para o lojista, ele está executando 1000 tarefas. E aí, por vezes, daqui um pouco, ele vai comunicar a peça de um jeito que nem vai transmitir tudo aquilo que a gente imaginou desenhando. Então, graças a Deus, já faz uns 3 anos que a gente tem conseguido criar esses materiais e entregar para o nosso lojista. Não só a peça, mas todo o portfólio de fotos, de vídeos, de detalhes. Porque aí ele só divulga nas redes sociais e aí toda essa comunicação tá alinhada, que é o que nós falamos antes, né? É o cliente entrar no perfil daquele lojista e enxergar a mesma coisa que está enxergando na Anifran. Então, quanto mais informações eu trouxer para o meu lojista, eu vou estar mantendo o meu padrão de comunicação e vou estar facilitando a vida do lojista. Isso também é legal. Eu vou estar facilitando a vida do meu cliente. Eu vou estar resolvendo uma dor dele. Porque, por vezes, para ele, para tudo, para gravar um vídeo, vestir aquela peça, tirar fotos, às vezes nem tem esse tempo, né? Exato. Então, a gente se preocupa também em facilitar a vida do nosso cliente lojista nesse sentido. Muito, Alguns não têm tempo, outros não gostam. Então, tem uma série de situações ali, né? Sim. E, de novo, tu tá num jogo de percepção de marca. Porque tu já escolheu, né, que tu quer qualidade. Então, realmente, a gente tem que pensar nesses aspectos. E trazer uma experiência, né? Porque aí tu já entrega pra ele tudo pronto e tu ainda convida ele pra ele tocar ali nas peças, pra ele sentir a experiência ali presencial. Não, e por falar em experiência, a gente lança uma peça, por exemplo, aí voltando pro processo produtivo, né? A gente desenha aquela peça, a gente monta toda a parte de pilotagem, de corte, e a gente já identifica o retalho. Quais são as sobras que eu terei na produção de 500 blazer, por exemplo? Vai sobrar tanto de retalho. O que eu consigo reaproveitar? Sim. Então, a gente também tem essa cultura forte da sustentabilidade. Então, um exemplo do blazer, a gente conseguiu, com alguns retalhos, fazer... como se fosse, assim, esses... Uma necessaire. Uma necessaire. Eu tenho uma. Tu tem? Tenho. Tu tem. Ganhei da Aline. Ganhou da Aline. E a gente conseguiu fazer uma necessaire, que aí foi colocado uma essência dentro, foi feito, né, enfim, um presente para o cliente, lindo, que ele vai usar, e ainda a gente conseguiu diminuir o impacto ambiental, porque a gente está reutilizando esse tecido. Perfeito. Então isso tem esse olhar. É legal de comunicar isso, assim, porque realmente, nossa, né, a sustentabilidade está em alta, é um assunto que
a gente precisamos olhar, criar consciência sobre isso, né? Principalmente quando a gente fala em moda também, né? Que tem essa questão. E, sem dúvidas, é prático. Eu utilizo para colocar maquiagem, daí não perde dentro da bolsa, tá ali prático. E ficou bonito, né? Então, sim, é legal até de comunicar, assim, mais nessa questão desse olhar que vocês têm para o sustentável, né? Sim. Porque, nossa, faz toda a diferença. E, assim, ser sustentável também é um desafio. Vamos lá, seria muito mais fácil descartar esse tecido, encaminhar ele para o aterro sanitário, que é o destino correto dentro do meu meio, esse é o destino correto. Hoje em dia já tem algumas soluções, né? O pessoal tem usado até em misturas para construção, para obra, para construção. É algo que a gente na Unifran vai aprofundar também. Então, assim, é muito mais fácil fazer dessa forma, né? Mas a gente sempre tenta identificar o que eu posso fazer com aquele retalho. E cada tecido é uma situação diferente. Sim. Então, tem tecidos tem modelagens que sobram retalhos que eu consigo fazer uma nécessaire. Tem modelagens que sobram retalhos que eu só consigo tirar o fio de malha. Aí esse retalho, por exemplo, de 1 centímetro de largura e ele tem 2 metros de comprimento. A gente estica, transforma no fio de malha, encaminha para a artesã local, ela transforma aquilo em outros mimos que se transformam em experiência para o cliente. Bacana. Então, a gente conseguiu, nessa nossa etapa, trabalhar o pilar de sustentabilidade, o econômico, porque eu gero um valor financeiro para essa artesã, eu diminuo o meu resíduo ambiental, porque eu também preciso pagar. Sim. Para enterrar, digamos assim. E eu ainda gero uma experiência positiva para o cliente, em algo que realmente ele vai usar. Então, a gente também faz os mimos sustentáveis que eu sei que o cliente vai usar. Exato, perfeito. Não adianta só fazer por fazer e ele vai colocar numa gaveta e aquilo vai ficar, né? É toda uma cadeia por trás. Toda uma cadeia. E o que as clientes adoram é o nosso amarrador de cabelo, que a gente faz com a malha premium. E aí, bom, a gente que é mulher, né? Já não estraga o cabelo, não fica tanto em atrito com o cabelo, né? Porque às vezes as borrachinhas ficam em atrito com o cabelo e acaba... destrói o cabelo. Sim, destrói o cabelo. E aí o tecido premium, ele acaba ainda ajudando nesse sentido também. Ou seja, colocando o cliente no centro, entendendo o que é prático para ela e ajudando, né? Pensando em como contribuir. Isso. O quanto a gente consegue dentro do negócio, às vezes olhar uma coisa simples e transformar isso em experiência para o cliente, né? Sim. Então, acho que a mentalidade empreendedora também é isso. É tu olhar o que tu consegue fazer além do óbvio, do que tá ali, né? Sim. Tem uma frase do Joel J que ele fala bem isso, né? Olhe para os pontos cegos, porque normalmente são aqueles ali que vão te trazer um insight, um resultado diferente. Isso. Porque aonde todo mundo tá vendo, né, tu não vai inovar. Mas agora, quando tu começa a ter uma percepção diferente sobre aquilo que tu tá fazendo, aí as coisas começam, opa, olha só, isso aqui é legal. E comunicar. A gente tem que fazer isso também, né? Sim. Perfeito. E vamos agora um pouco para a parte comercial, né? Entendendo como que são os processos de vocês hoje, né? A gente sabe que a gente até conversou, podemos comprar pelo e-commerce, lojistas, mas se eu quero comprar direto contigo pelo WhatsApp, vocês têm time? Como que funciona isso internamente, né? Pra gente começar a entender um pouquinho disso também. Sim, então vamos lá. São mais de 100 lojas no Rio Grande do Sul, e com muito orgulho, acho que uns 98, 97% são gaúchas, né? Então eu fico feliz porque é uma marca gaúcha que os gaúchos estão valorizando. Sim, né? sim. Então isso é muito bacana. Nós temos o nosso site, o nosso e-commerce, tem também o Instagram, as pessoas compram bastante por ali, e nós temos o nosso showroom. E o nosso showroom, então, tem pessoas que mandam mensagem, eu posso conhecer a fábrica, posso comprar no showroom, e já que você falou da parte comercial, a gente tem todo um protocolo nesse sentido, porque como 98, 97% são lojas gaúchas que vendem a marca, a gente tem muitas lojas próximas à nossa fábrica. Então, a cliente entra em contato e ela diz, eu quero comprar direto de vocês. A gente pergunta, Miriam, de qual cidade você é? Você vai dizer, eu sou de Teutônia. Aí a gente vai te indicar quais são as lojas parceiras de Teutônia. Legal. Para que você tenha a opção de ir numa loja
multimarca e também encontrar a Anifran. Aí você vai dizer, legal, Fran, mas eu gostaria de realmente comprar direto de vocês. Aí a gente marca um horário e atende esse cliente. Mas a gente também se preocupa em primeira mão levar esse cliente pro lojista. E isso é muito legal. A gente recebe feedbacks lindos, assim. Teve uma cliente aqui de Lajeado que um dia ela mandou uma mensagem pra gente, uma lojista, né? Ela disse, Fran, tô encantada. Porque a cliente queria comprar de vocês no showroom. Quando vocês falaram quais eram as lojas de Lajeado, ela veio na minha loja e naquele sábado eu vendi 10 peças para essa cliente. Então, percebe que a gente se posiciona como parceiro desse lojista? Não é porque eu tenho fábrica e eu tenho showroom que eu sou concorrente. Não, a gente está potencializando, fortalecendo essa rede, esse comércio. Então, hoje o cliente ele encontra a nossa marca dessa forma. No lojista, no e-commerce, no Instagram, ou então marcando um horário para ser atendido no nosso showroom. Perfeito. E eles adoram que eles podem conhecer a fábrica, podem conhecer todo o estoque. É toda uma experiência, né? Toda uma experiência. Eu vejo que marcas que têm essa questão, né, de poder vender para o lojista ou propriamente direto, uma das maiores... Como vou me posicionar, né? Sim. Porque eu não quero ser um concorrente do meu próprio cliente. Sim. E é legal, então, que tu realmente potencializa as pessoas que estão contigo, né? E aí, obviamente, tem aquela questão do relacionamento e tu trouxe na tua fala, né? Quando a gente cuida bem de um cliente, ele automaticamente te traz o próximo. Sim. Eu acredito muito nisso também. Porque aí tem um relacionamento forte, né? Fideliza a marca, sabe que vocês estão jogando o mesmo jogo, um potencializando o outro, por que ele vai trocar a marca por outra, né? Exatamente. Então é bacana isso também, de tu estar fidelizando os teus, potencializando eles e também trazendo essa questão da experiência para o consumidor final, né? Porque é legal de tu ir lá conhecer a fábrica, né? Como que é, quem que tá por trás, né? Também gera essa curiosidade, assim, dos bastidores. E também, às vezes, acontece assim, por mais que a pessoa diga, né? Eu realmente sou de Lajeado, mas eu quero conhecer a fábrica. Aí a pessoa vai lá, a pessoa conhece tudo. Porque, olha, raciocina comigo, tá? Eu fico pensando lá no lojista. Hoje, nós somos uma marca que nós temos mais de 40 cores... E nós temos mais de 40 modelos de peças essenciais. É óbvio que o lojista não vai ter esse portfólio, ele não vai ter os 40 modelos em todas as cores. Sim. Então, muitas vezes o cliente ele vem até a fábrica, ele conhece esse universo de modelo, esse universo de cores, ele até compra ali na fábrica, e aí depois ele pensa, gostei, é tudo isso que eu vi, e ele vai naquela loja da cidade dele. Ele diz, olha só, mas eu vi que lá na Anifran tem isso, 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 isso. E o lojista encomenda da gente e atende aquele cliente. Então, a gente ainda tem essa troca, tá? Sim. E eu falei antes da questão de entender o lojista, né? Então, nós não somos uma marca que eu exijo do lojista assim, você tem que fazer um pedido de 100 peças, senão, não. O lojista que está trabalhando com a Anifran, se ele mandar uma mensagem para o meu time comercial e falar, eu preciso de 5 peças, eu vou enviar essas 5 peças. Por mais que eu seja uma marca, que eu sei que o meu produto não vai ficar na prateleira, se o meu lojista hoje comprar uma camisa branca, semana que vem vai estar fazendo 30 graus, ele não vai vender aquela camisa branca, ele não precisa liquidar essa camisa. Porque nos primeiros dias fresquinhos, ele vai poder vender essa camisa pelo mesmo valor que ele estava acostumado. Então, olha o quanto essa cadeia do slow fashion, da temporalidade, o quanto ela vai deixando o lojista que tem a marca também financeiramente saudável. Sim. Porque ele sabe que ele está comprando uma marca que ele não vai precisar liquidar, que ele não está... E o que destrói o varejo é a queima da margem, né? É isso aí, é a queima da margem. Então, a gente se preocupa com isso. Por isso que quando o meu lojista diz assim, Fran, eu tô precisando de 5 peças essa semana, na outra semana ele precisa de mais 5, a gente vai enviando. Obviamente que isso acontece com os lojistas mais próximos, né? Por conta do frete, eles podem ir até a empresa retirar, a gente envia por motoboy. Porque eu quero que ele seja financeiramente saudável. Quanto melhor ele tiver, ele vai continuar comprando de mim. Exato, reflete em ti. Então eu prefiro vender sempre para aquele lojista, mesmo que sejam 20, 30 peças por mês, do que ele me fazer uma compra de 100 peças e nunca mais comprar da marca. Sim. Então também é uma mentalidade de constância, de crescimento. Né? Então, de estar junto, de somar. De estar junto, né? de somar.
de somar. Então, eu fico, assim, muito orgulhosa, porque eu sei que o nosso produto, ele tem um alto giro. Ele não fica parado na prateleira do lojista. Exato. Né? Então... E aqui no Sul tem a questão, que nem tu trouxe, né, da temperatura. A gente vai ter questões, não tem o que fazer, né? Mas o bacana é que tu trabalha com peças que realmente tu utiliza. Sim. Então, tu compra e tu vai utilizar ela o ano inteiro. Sim. Eu comprei um colete e eu consigo jogar ele sozinho no verão, mas com uma camisa no inverno. Então, tu vai o ano inteiro, né? Sim. E isso é legal pro lojista também. Muito. Porque aí ele tem peças versáteis que duram e que, por mais que esteja uma loucura, um dia quente, outro dia frio, ele consegue fazer a venda porque é realmente uma peça que tu usa ela, né? E pensando nisso, que nós levamos 2 anos para construir um estoque. Porque lá no início da marca, a gente vendia sob demanda de pedido. Eu desenhava 2, 3 modelos, lançava para o lojista montava a sua grade, a gente produzia e entregava. Só que cada vez que eu produzia essa grade, eu produzia 1, 2 a mais para ir fazendo um estoque. Até que teve o dia que eu consegui dizer para o meu lojista, vocês não precisam mais fazer pedidos, agora nós temos tudo na pronta entrega. Então, hoje o nosso estoque, ele tem milhares de peças. Se amanhã fizer 0 graus, a pessoa o lojista vai poder nos pedir um casaco. Se no dia seguinte fizer 40 graus, um exemplo, ele vai poder pegar uma regata do nosso estoque. Então, a gente acaba mantendo um estoque também para todas as estações. Perfeito. Inclusive por você estar em outras frentes, né? Com e-commerce, então tem que fazer uma gestão ali do estoque para conseguir atender todos os canais. Exatamente. Né? E aí aqui no Sul está frio, aí a gente está atendendo o lojista com peças de inverno e a Mari está fazendo as caixinhas para o e-commerce vendendo regata, porque nos outros estados do Brasil não faz... Não acompanha o mesmo clima. Exatamente. Perfeito. Então... Temos que é toda uma cadeia que tá por trás, não adianta, né? Quando a gente conversa, assim, não é só uma camisa, não é só um blazer, é tudo que tá por trás. Sim. E aí a gente falou de marketing, que é a questão do posicionamento, de como tu quer ser percebido, da experiência, do comercial para estar tudo alinhado, conversando, né? A mesma língua. E como isso é difícil também, um desafio, né? Porque às vezes um tem uma percepção e o outro já tem outra percepção, então tem que estar sempre alinhando, né? E tu conversa muito com lojistas, então eles têm que entender muito forte quem é o propósito da marca, né? Sim. Para conseguir te levar para frente. E a questão da expansão, achei bem bacana a tua visão no sentido de priorizar a qualidade. Porque na maioria das vezes não é isso que a gente tem visto no mercado da moda, né? É muito aquela crescente de escala. E aí, óbvio, né? Perde muito a qualidade. Sim. E quando a gente pensa no consumidor, eu sou uma pessoa que prefiro comprar poucas peças, mas que sejam boas, de qualidade, do que muitas peças e quando eu precisar não ter. Sim. E às vezes ter muitas peças no guarda-roupa também dificulta a nossa escolha do dia a dia. Sim. Você acorda, ou para quem tem o hábito de organizar as roupas no dia anterior, às vezes tu tá ali na frente do guarda-roupa e, meu Deus, eu tenho tantas opções que eu nem sei o que vestir, né? Exato. E as pessoas me dizem, Fran, como tu tem a marca, tu deve ter muitas peças no guarda-roupa. Não tenho. Eu nem tenho todas as que eu tenho na Anifran no meu guarda-roupa. Porque é isso, né? Uma camisa branca, você multiplica as possibilidades, né? E o mundo da moda, ele é um dos mais poluentes. Sim. Então, também, assim, para mim, para minha mãe, a gente que criou a marca, a gente fica muito feliz em nos posicionarmos da forma que estamos, porque a gente sabe que a gente, de alguma forma, está contribuindo para um mundo melhor. Sim. Né? Não estamos nesse posicionamento dessa loucura toda que é a confecção, que é essa grande escala na maioria das marcas e essa poluição. Né? Então, quando a gente vai para a internet e é só dar uma busca sobre as empresas que mais poluem, a indústria de confecção ela vai estar lá em 6º, 7º lugar a nível mundial, né? Sim. Montanhas e montanhas de peças sendo descartadas e por vários motivos. Às vezes são descartadas porque a qualidade é ruim ou são descartadas porque é da moda. Exato. Ah, não, essa estampa já não estão mais usando, eu não quero. Eu usei 3 vezes e eu não quero mais.
E o consumidor, ele tá mais exigente. Eu percebo, assim, que principalmente a nova geração, né? Sim, a modinha sempre vai existir, né? Sim. Mas quando tu consegue atingir o público que é o ideal de vocês, ele não tá valorizando a modinha, ele tá valorizando peças que são usáveis. E a história. Exato. Né? E a história, ele quer saber quem tá por trás dessa história. Ele quer saber quem são as pessoas que estão fazendo. Então, a gente tenta mostrar bastante dos nossos bastidores, assim, da marca, sabe? É dar nome aos rostos mesmo. Foi muito legal, nós gravamos um vídeo na semana passada, apresentando a equipe, assim, bem despretensioso mesmo. E as pessoas comentando. Depois as pessoas fizeram comentários assim, nossa, agora eu sei quem é a Mari, por exemplo. Agora eu sei quem é, né? Então, por mais que a gente já esteja, assim, há muito tempo contando a nossa história, olha o quanto tem de oportunidade para todos os dias a gente estar melhorando. Sim. Aí volta lá a fala da minha mãe. Todos os dias é dia de aprender, né? Exato. Todo dia é dia de aprender. Exato. E pessoas se conectam com pessoas, não com uma logomarca. É. E se a gente não consegue... Começa, né? Apenas comece. Aos poucos tu vai ali destravando, vai pegando mais familiaridade, se sentindo mais confortável, né? Com as câmeras, pensando no digital, mas comece. Porque é, de fato... com a tua verdade, com o teu brilho no olho, né? Que elas realmente vão acreditar na marca, né? E vão consumir mais ela. Perfeito. Fran, nosso papo tá muito bom, vai correndo. Nossa, como passa o tempo. É verdade. Eu queria que tu deixasse uma sugestão, né? Conselhos são caros. Sugestão. Para quem está nos ouvindo, né? Pensando tudo que a gente conversou, assim, quero iniciar a empreender, né? Quero ter um negócio. O que tu poderia dizer para essa pessoa? Vai por aqui que vai ser o caminho. Comece e com o que você tem, sabe? Não, realmente é sobre isso. É fazer o melhor que você pode com o recurso daquele momento. Né? Trazendo até um pouco para as redes sociais, tem vergonha de gravar vídeo? Eu também tinha. As pessoas pensam, como é fácil para ti. São 9 anos. Né? Então, comece com o que você tem em mãos, vai aperfeiçoando, vai mantendo essa constância, porque o resultado vai vindo. Vai. Né? E a resiliência, porque se a gente é resiliente, as dificuldades elas vão aparecer. Então, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa ter muito claro. Uma das coisas que eu adoro fazer quando tem um momento de dificuldade é olhar para trás. Por que realmente eu pensei em criar a Anifran? Por que eu faço peças? Porque é essa linha de peças que eu faço. Então, essa é uma das minhas sugestões, sabe? Olhar para o seu negócio, pensar, né, o porquê você pensou em criar esse tipo de negócio. Exato. Porque aí aquele brilho no olho, a essência volta. A verdade vem à tona. E quando a gente faz o nosso trabalho com a verdade, com o brilho no olho, só vai. É verdade. Pode demorar mais, mas ela vai subindo, ela vai perpetuando de forma gradual, mas de forma consolidada, né? Perfeito. Muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que a gente trouxe muitos insights para quem está nos ouvindo, principalmente nessa questão de não compara com o outro, né? Olha para dentro, entende os teus valores e comunica eles. Exatamente. Muito bem. Quando a gente faz isso, a gente traz algo que é muito importante, que é a autenticidade. Exato. Aí eu posso até me inspirar. Essa também é outra sugestão legal, sabe? Se inspira, busca referências, mas traz para a tua verdade. Exato. Porque aí você vai estar criando um produto ou uma forma de oferecer um serviço que é autêntica. E que conecta. Que conecta. E quando tem verdade, quando é autêntica, conecta. É verdade. Super concordo. É isso. Somos da mesma linha de raciocínio. Minha sugestão é essa. É verdade. Muito obrigada pela tua participação. Foi uma honra te ter aqui, conversar, entender um pouco mais os propósitos, os valores da marca. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns por essa iniciativa, por esse podcast. Sensacional. Perfeito. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue o nosso canal e se for pelo YouTube, já se inscreva e não perca nenhum episódio. Muito obrigada.